Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje em filosofia, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos que a gente estudou até aqui. Tanto os conteúdos que a gente viu na sala de aula presencialmente, antes da paralisação, quanto os conteúdos que a gente viu pelas plataformas que a gente elegeu, né, que a escola nos indicou, para que a gente trabalhasse nesse bimestre. Então, nós estamos conversando sobre liberdade e nós iniciamos este conteúdo lá no início do ano, perguntando, na verdade, quem sou eu, né? Tentando entender um pouquinho quem somos, como somos, para que a gente pudesse estender então a este tema da liberdade. O que é a liberdade, né? Como funciona a liberdade? Então, logo em seguida, nós vemos com uma nova pergunta através do conteúdo, que é: somos livres? Nós temos esta liberdade? Nós somos livres para escolher, para decidir, para ir onde queremos, para fazer o que queremos? Como que funciona esta pergunta para nós, né? E aí nós encontramos Thomas Hobbes, um filósofo, que vai nos dizer que nós não somos livres no querer, mas que nós somos livres sim no fazer. Então, que nós não podemos escolher o que nós queremos, mas podemos escolher o que nós vamos fazer. Então, como isso funciona, como isso acontece na prática no nosso dia a dia, de maneira que nós podemos entender esta frase de Hobbes, né? É que tem algumas coisas que não dá de fato para a gente escolher. Eu não posso escolher que altura que eu vou ser. Então, eu posso sim escolher como eu vou comer, como eu vou decidir ou como eu vou organizar o meu dia a dia. Isso eu posso escolher. Mas escolher certas coisas, elas já estão prontas, definidas, né? Não dá para a gente ter esta liberdade de fazer, segundo Thomas Hobbes. E aí nós entramos lá naquele conteúdo em que o professor de biologia, ou à tarde foi o professor Antônio e de manhã foi a professora Valéria, eles falaram para vocês sobre genótipo e fenótipo. Lembram lá da aula deles a respeito disso? E depois nós conversamos, através de uma videoaula, sobre isto colocado na filosofia. Então, para nós entender o porquê desta relação da aula de filosofia com a biologia, para perceber que o genótipo ele é hereditário, a gente carrega esta informação dentro de nós, através dos genes, vindo da nossa família, então do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, enfim, é hereditário, é da família. Mas que o fenótipo ele pode se moldar através do ambiente. Nós podemos ter uma modificação do nosso fenótipo através do ambiente que a gente vive, ou seja, como que a gente se encaixa nas situações que acontecem. Por exemplo, neste momento de isolamento, dá para a gente perceber bem essa ideia do fenótipo. Como é que nós nos organizamos, como nós nos encaixamos nesse dia a dia novo que nós estamos vivendo. Foi fácil, foi difícil do nosso corpo, a nossa mente, né, o nosso psicológico, ele se moldar, ele se organizar, ele entrar dentro desta nova ideia de planejamento diário? Então, isso é o fenótipo, é como que a gente pode se adequar às novas situações, às novas realidades. Em seguida, nós viemos com uma nova pergunta: como ser livres? Lembrem, a gente começa a fazer filosofia quando nós começamos a perguntar, né? As dúvidas. Então, nos admiramos, nos perguntamos, duvidamos, questionamos. Não a dúvida pela dúvida, mas a dúvida pelo questionamento, né? O querer saber um pouco mais. E aí nós encontramos outros dois filósofos, Aristóteles, que vai falar que nós precisamos ter temperança, que nós precisamos ter equilíbrio para que a gente possa usufruir desta liberdade. Então, uma das maneiras da gente ser livre é ser temperante, é usar a temperança, é usar este equilíbrio com as coisas, nem excesso e nem de menos. E encontramos também Epicuro,
outro filósofo da Idade Antiga, que nos vai dizer que nós devemos ter prazer e evitar a dor, ou seja, que nós devemos procurar aquelas coisas que são prazerosas a nós, mas que não nos vão causar dores, nem agora e nem depois. E aí chegamos em querer ser e querer ter. Como é que a gente consegue administrar dentro da nossa liberdade este nosso querer ter? Queremos ter tudo, queremos o mundo, mas nós podemos ter tudo? As nossas escolhas nos levam a ter tudo isso? Como que a gente pode administrar isso, então? E o querer ser, né? Eu quero ser muitas pessoas, eu quero ser muitas personalidades, mas de fato quem eu sou? Quem eu mostro que sou? Como que eu mostro essa minha personalidade? Como que eu mostro esse meu ser? Então, o querer ter e o querer ser. O que é mais importante? Então, se a gente for lembrar de Aristóteles, nós vamos entender que nós precisamos ter um equilíbrio, ser temperantes, né, entre querer ter e querer ser. E aí, então, nós finalizamos o nosso conteúdo com a conversa e a história de Fernando Savater, um filósofo espanhol, que fala num dos seus livros, né, que é uma escrita a um filho dele, adolescente, sobre liberdade e responsabilidade. E aí ele traz a história dos cupins, né, em que, para dizer para nós que os animais, eles não podem escolher o que vai acontecer, né? Eles não podem escolher se eles vão lutar e vão morrer ou não para defender. Mas que o ser humano, ele tem a opção da escolha. E essa escolha, ela requer responsabilidade. Ou seja, nós temos que entender que para ter liberdade, nós precisamos fazer escolhas. E fazendo escolhas, nós temos responsabilidade sobre esta escolha feita. Então, como que nós podemos ser responsáveis pelas minhas escolhas, né? Ou seja, quando faço algo, quando emito uma opinião a respeito de algo, precisamos entender que eu tenho a responsabilidade de pensar o que eu quero, porém, posso e devo ter a responsabilidade dessa escolha, das consequências que podem trazer esta escolha. E aí encerramos que nós temos a liberdade de ser o que nós queremos. Nós temos a liberdade de ser diferente. Então, eu sempre falo para vocês em alguns exemplos na sala de aula que quando a gente vai a uma festa, quando a gente vai a algum lugar, nós queremos ser sempre o diferente. Eu lembro das meninas, né? Essas meninas vão numa festa e encontram uma outra menina com o mesmo vestido, com a mesma roupa ou com a mesma maquiagem, elas vão reclamar que tem alguém igual. Então, nós queremos ser sempre diferente, né? Os meninos, a mesma coisa. Nós queremos ser sempre diferente do outro. Nós, muitas vezes, estamos rejeitando o diferente, né? Passando longe, não querendo estar com o diferente, ou querendo apenas estar, ou querendo apenas concordar com aquilo que é igual ao que nós pensamos, ao que nós queremos, ao que nós somos. Então, para a gente poder refletir e pensar um pouquinho sobre esta ideia de liberdade, as responsabilidades que a liberdade nos traz, as escolhas que a gente faz com a liberdade e como que nós funcionamos dentro deste mundo, desta sociedade, que neste momento passa por uma situação diferente. Então, como nós lidamos com esta liberdade? Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!